Todos nós conhecemos, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho que tirou o seu sono e lhe perturbou muito. E ninguém na Babilônia foi capaz ou teve inteligência suficiente para interpretar o sonho. Nós, lendo o capítulo 2 do profeta Daniel, podemos entender o segredo da revelação que foi dada a ele, o segredo da sua oração, para que fosse atendido. Vamos ler o que ele orou e o seu agradecimento, porque Daniel reconhecia em Deus o seguinte: capítulo 2, livro do profeta Daniel, versículo 19 a seguir. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Nestas palavras, nós podemos compreender o segredo da oração de Daniel. Aquela interpretação só podia ser dada por Deus, pois Deus deu a Nabucodonosor uma visão na qual seria revelado no mundo gentio os 4 grandes reinos da terra, mais os reinos que viriam até nossos dias. Precisamos de inteligência e sabedoria espiritual, assim como Daniel, para compreender visões de Deus. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que reconhecemos que só Deus tem sabedoria e só Deus tem poder. Lembre-se que informação é poder, visão é informação, mas a interpretação da visão é a sabedoria completa. Veja o que Daniel diz e como ele reconhecia o que Deus realmente é. Deus de eternidade a eternidade. Dele é a sabedoria e o poder. Uma das grandes questões de homens religiosos e orgulhosos é pensar que podem, pensar que sabem. Os que pensam que podem recebem títulos e saem a ministrar algo que nunca aprenderam do Deus do céu, o Deus de Daniel, o Pai de Jesus. Precisamos de ir até ele. Isso, Daniel e os seus companheiros foram até ele para que ele desse a interpretação, porque ele é a sabedoria e a interpretação teria poder de libertar Daniel e livrar os magos da morte. Aqueles que não puderam interpretar seriam liberados,
caso alguém interpretasse a visão. Veja que no versículo 17 e 18 está revelada a atitude e a decisão de oração de não somente de Daniel, mas de seus companheiros. Vejam. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Todos nós que cremos precisamos de compreender algum mistério. Lembre-se, a igreja é um grande mistério. A igreja é um mistério de Cristo. Cristo é um mistério de Deus. E o próprio Deus vivo e verdadeiro é também um mistério para nós. Precisamos então, como está escrito em Efésios, no capítulo 1, de espírito de sabedoria e de revelação, e ter os olhos do coração iluminados para percebermos com quem nós estamos lidando. Daniel sabia com quem estava lidando. Ele sabia como se guardar. Lembre-se que o livro começa revelando que Daniel não se contaminou com a comida do rei. Isso significa que ele e seus companheiros se guardaram e se guardavam de alimentar as suas almas das coisas do mundo. A grande questão hoje é que os crentes não fazem separação entre as coisas do mundo, entre as coisas dos homens e as coisas de Deus, as coisas do Espírito e as coisas da carne, as coisas das trevas e as coisas da luz. Precisamos chegar ao ponto de sermos capazes de discernirmos tudo por meio da sabedoria e do poder de Deus. Deus pode fazer segundo a sua vontade e revelar coisas que nós nem pensávamos que seria possível. Portanto, o segredo da oração de Daniel é o reconhecimento de que o poder e a sabedoria pertencem a Deus e eles deveriam ir até Ele para saber o significado. Quantos têm sonhos, visões e quantos leem as Escrituras e por si mesmo já pregam, já sabem, já ensinam? E muitos até mesmo escrevem livros e ensinam doutrinas. Quantas divisões no cristianismo foram criadas por homens sábios? Sábios por si mesmos. Precisamos de discernimento. A sabedoria e o poder pertencem a Deus. Versículo 20, capítulo 2 de Daniel. Para orarmos, precisamos estar conscientes. Isto é uma atitude de humildade. Reconhecermos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Jesus disse isso no Evangelho de João. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nada Daniel poderia fazer. E o que lhe restaria? Uma derrota terrível. Portanto, em nossas orações, devemos perceber que estamos diante de alguém que tem poder e tem sabedoria. Isto tudo pertence a Deus, não a nós. Ele dá poder e sabedoria a quem quer. Dele é a ciência e a sabedoria. Olhe os dons espirituais, os dons do Espírito, em Isaías 11. Os dons do Espírito na carta aos Coríntios. Dons do Espírito em Efésios. Tudo provém do Senhor. Provém de Deus. É dado por Ele. Sem Ele, o que sabemos se torna loucura. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja contigo e que possamos compreender o segredo daquele que ora e que tem resposta. Pois a resposta é que se torna sabedoria e poder. Amém.